Olá, amigos do Conversas Cruzadas. Eu sou a deputada estadual, delegada Nadine, e agradeço a oportunidade de poder me manifestar sobre algo que trabalho há muitos anos como delegada de polícia. Nos meus últimos 20 anos como delegada de polícia, por mais de 7 anos dedicado exclusivamente ao atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica no município de Porto Alegre, também sendo a primeira coordenadora de todas as delegacias especializadas no atendimento à mulher. Esse final de semana chocou a todos nós a informação de 10 feminicídios durante o feriado de Páscoa. E eu venho levantando um questionamento que é algo que empiricamente, como delegada de polícia, eu observava um crescimento das ondas de violência, especialmente de feminicídio, eventualmente conforme a gente divulgava esses feminicídios. Eu não estou aqui me manifestando sobre a necessidade de pararmos de falar sobre os crimes de feminicídio ou de não divulgarmos mais esses crimes. Não, eu estou querendo questionar e ouvir especialistas da área para que a gente saiba efetivamente se como a forma como a gente acaba divulgando não acaba induzindo de alguma forma aquela mente doente, aquela mente machista, aquele sentimento arraigado de posse e de propriedade dos homens em relação às mulheres de cometerem o feminicídio. É um questionamento que eu trago para a sociedade para que a gente possa, com dados estatísticos e com pessoas das mais diversas áreas, discutir sobre a divulgação dos feminicídios no estado do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver esse lado da bancada aqui que não falou agora. Vamos lá, deputada Eu tô Bruna. aqui E aí? gritando, né? Primeiro, porque, Léo, nós só estamos aqui hoje porque o número de feminicídios foi público. Nós só estamos hoje aqui nessa mesa debatendo e refletindo, Kelly, sobre os avanços e retrocessos, doutora Cláudia, porque nós tivemos a possibilidade de ter acesso a essas informações. Eu não acho que é a divulgação da matéria que faz com que o homem se levante e diz, não, já que o outro matou, hoje eu vou lá matar. Né? Nós temos um conjunto de ações, inclusive de uma cultura machista, que faz com que esse sentimento de propriedade ele seja tão elevado que os nossos corpos eles são de propriedade de alguém. Mas, por exemplo, nós temos um conjunto, e é importante o que as gurias trouxeram aqui, porque às vezes a gente monta um monstro por trás dessas pessoas. E eu me lembro que meu pai biológico, ele era uma pessoa muito querida na rua, na comunidade onde eu morava. Eu sou vizinha de vocês. Eu nasci e me criei aqui na Vila Cruzeiro. E meu pai biológico, ele era muito querido. As pessoas saíam na rua, as crianças das casas dos vizinhos adoravam ele. Ele entrava para dentro de casa e aí outra situação acontecia. Mas por diversas vezes minha mãe saiu com 5 crianças e era escuro e era noite e ninguém abria a porta. Ninguém acolhe uma mulher com 5 filhos. Isso é importante a gente dizer. Agora, aquele homem, ele não é um monstro. Ele é aquele que é o vizinho, que é o tio, que é o filho. Ele é parte do nosso meio social. Por isso que é preciso política integrada de segurança, de educação. Nós precisamos falar de um programa de educação contra o machismo. E não é ideológico isso. É uma necessidade para uma mudança cultural que nós estamos vendo acontecer todos os dias. Porque se essa fosse uma das ações relevantes, por exemplo, nós não deveríamos falar sobre o aumento dos casos de racismo. Mas hoje, se nós temos a rede que temos, é porque denunciamos. Se hoje o racismo é crime, é porque foram elevados o número de casos, mas porque a rede de engajamento, a solidariedade, Kelly, dos não negros foi fundamental. A solidariedade dos homens, Jefferson. O teu papel, ele é fundamental, não existe, não tem como acabar com a violência sem que os homens sejam os mais engajados. Aqueles que, quando cometem, porque quando tu dá um grito mais alto, tu pode dizer assim, mas por que eu fiz isso? Será que eu deveria? Mas por que eu não posso me educar para desconstruir essa ideia? Então, eu acredito que a gente precisa dar papel a cada um. Dar papel à sociedade como um todo, de debater esse tema em casa. Nós precisamos falar com os nossos meninos em casa. Está aí um dos grandes vacilos do movimento feminista. A educação não foi um tema. A educação das nossas famílias
eu sou irmã e de meninos, né? E eu amo meus irmãos, eu amo eles, eu quero eles aqui junto com a gente, eu quero eles entendendo que dá para não ser machista, mas para não ser machista precisa entender como o machismo ele machuca, ele mata, ele nos atravessa. Mas para isso, vocês viram no último período alguma propaganda que passasse aí na rede de TV, mas que compusesse os nossos jornais falando do quanto o machismo mata? Vocês viram propagandas contra o feminicídio? Isso é política pública, isso é orçamento. Então, assim, um orçamento que passa de 3,5 milhões, que vai para 19 e que cai para 4 milhões, ele não dá conta de fazer com que a escola debata, que a publicidade debata, ele não dá conta de fazer com que as delegacias, que são uma parte do sistema, como muito bem disse a delegada, consiga se engajar. Nós precisamos ter um orçamento robusto, uma política de publicidade, uma sociedade capaz e disposta a debater, não ideologizando algo que é importante. Nós não estamos falando aqui de ideologias, nós estamos falando de uma condição social, de uma realidade social, assim como o racismo, né? É pela primeira vez, Léo, que nesse estado nós temos uma deputada negra. É a primeira vez que essa situação aqui acontece. Isso é fruto de um movimento, de uma sociedade que refletiu e que elegeu a primeira bancada negra da história. A mudança, ela é parte da construção social. Eu acho que, à medida que a gente consegue debater harmonicamente e pacificamente temas relevantes para a sociedade, ela absorve. Precisa ter política pública, precisa ter orçamento, precisa ter gestor que entenda a importância e precisa ter essa rede, né? A Rede Lilás, ano passado, que o governador reinstalou, mas quais são as ações efetivas que ela teve até aqui? Que é a rede, que é a rede que integra todo mundo, que poderia agora, nesse momento, ser startada e que a gente podia tirar daqui um pacote de ações. Sim. O governador precisa vir a público. Eu fiz uma série de pedidos de informação a partir da Procuradoria Especial da Mulher, né? Mas precisa ter ações efetivas, precisa vir e precisa dizer, olha, nós vamos ter um grande engajamento social, nós vamos envolver a publicidade, nós vamos envolver a comunidade, nós vamos envolver a escola, a segurança, e aí sim, aí nós vamos ter um grande pacto da sociedade gaúcha, e aí eu tenho certeza, doutora, que medidas efetivas elas vão acontecer. Eu vejo aqui o esforço da delegada. É verdade, ela é uma lutadora. Só fazendo um recorte aqui, deputada. E só falou aqui, e é a prova que não é ideológico, né? Nós concordamos aqui em tudo. Com certeza. Mas lembrando que recentemente nós tivemos um aumento de penas duríssimas na lei. Delegada, não falta lei, não é lei o problema, não, né? A pena que foi aumentada não é o que... Não é um fator inibidor hoje do crime. O cara não pensa se é 30 ou 40, tanto que muitos se matam, né? Sim. Deixa eu pegar a opinião da delegada Cristiane. Eu entendi o mérito assim, da ideia da deputada Nadine. Não que eu concorde, eu tendo até não concordar. Mas ela usa a lógica que o jornalismo usa para evitar noticiar casos de suicídio, exato, porque isso há um entendimento que isso possa gerar, de alguma forma, um incentivo. Eu entendi o cerne da questão levantada pela deputada, apesar de achar que não. Mas talvez uma visão crítica, um olhar para nós jornalistas, de entendermos que é uma notícia que precisa ser dada com muita responsabilidade, sem criar de forma alguma um espetáculo em cima disso, que isso seja dado com responsabilidade que a gente aprendeu na faculdade, né, Kelly? Que enfim. Mas, enfim, delegada Cristiane, a sua posição sobre essa reflexão que a deputada trouxe. Na verdade, eu e a Nadine conversamos sobre isso imediatamente depois que aconteceram esses fatos, porque essa percepção acaba sendo de todas as delegadas, né? Quando a gente trabalha com isso e a gente tem os nossos grupos de WhatsApp com várias delegadas, sejam delegadas do Brasil, sejam as delegadas aqui do Estado, quando começa a haver uma notícia muito forte sobre algum determinado caso, a gente já tem essa conversa, vai acontecer mais.
E isso se repetiu nesse feriado. A gente teve 6 casos seguidos de mais 3. Então, concordo plenamente com a deputada. A gente tem que falar e tem que dar publicidade. Tem que ter muita transparência em relação aos feminicídios. Mas, com certeza, a gente vai ter que começar a repensar a forma como isso é noticiado. Porque essa nossa percepção é empírica, eu estou tentando buscar pesquisas relacionadas a isso. Ontem eu contatei pesquisadoras do Fórum Brasileiro de Segurança Pública tentando buscar alguma pesquisa que traça esse paralelo, que é o que ocorre com os suicídios, para a gente tentar entender se há algum gatilho. Mas é fato que eu atuo especificamente na área de vulneráveis há mais de 6 anos, mas especificamente com mulheres desde 2022. E a forma como eu dava entrevista em 2022 mudou totalmente. As perguntas vêm diferentes hoje. E eu sempre fazia esse trabalho de formiguinha com os repórteres, porque a primeira coisa que eles me perguntavam num feminicídio é: o que essa mulher fez, delegada? Mas o que aconteceu? Por que ele perdeu a cabeça? Né? Aquele homem que não é, que ele é todo segmentado, ele não é só um agressor, ele também é um pai, ele é o vizinho querido, ele é o colega de trabalho, ele é o bonachão da festa. E aí, com a mulher, ele pratica esse ato de machismo, esse ato de covardia e de violência. Então, esse homem que é todo fragmentado, que é múltiplo, como todos nós somos, ele tem essa característica de ser um agressor, e aí ninguém acredita no que aquela mulher fez. E, ela tirou ele do sério. Então, a gente via muito as matérias vindo com essa questão de justificar de algum modo. E é esse que me parece que é o problema, porque para o agressor que está pensando em fazer alguma coisa, ou que já não sabe mais como lidar e que só sabe lidar com as coisas com violência, a maneira como ele vai ver aquela situação descrita talvez faça ele pensar que, olha só, ele se reafirmou como macho aqui e eu me reafirmo. Isso não é algo consciente, entende? A nossa preocupação é que isso seja inconsciente. Então, eu via muito os repórteres me perguntando: mas o que ela fez? O que aconteceu? E eu dizia: olha só, quando você questiona um colega meu sobre uma situação de latrocínio, houve um roubo de veículo seguido de morte, você pergunta o que a vítima fez para ser morta e ter o carro dela roubado e ser morta na sequência. Você não pergunta por que para mim você quer saber o que a vítima fez para tirar esse homem do sério. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, a gente viu na situação que a gente até chamou de feminicídio indireto, essas situações de violência ocorridas com crianças para atingir a mãe, a gente viu a manchete da situação do Theo ser dada como: Theo foi vítima de crime passional. A gente não pode usar esse tipo de argumento, a gente não pode dizer que foi em razão da paixão, isso não se usa mais. Então, a maneira como a mídia está colocando aquela situação, ela precisa ser repensada. Insisto, temos que ter transparência e temos que sim noticiar, mas talvez mais assim como a gente está fazendo agora, debatendo o fenômeno social, do que especificando muito como se deu naquele caso concreto, que a gente teve agora, vocês sabem que dependendo da mídia, o banho de sangue, a mãe foi degolada em tal circunstância e tal. A gente sabe que existem veículos de imprensa que vão fazer desse formato, e esse formato nos preocupa. Porque isso, às vezes, coloca naquela pessoa que está com a cabeça completamente desnorteada uma ideia que talvez ela não tenha tido. Então, a gente tem essa percepção e a gente precisa discutir isso. São inúmeros papéis, são inúmeros fatores. Esse é um dos fatores que a deputada Nadine trouxe e acho que é importante a gente pensar sobre isso. Sim.